porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tão somente Ele nos diz: seja forte, firme e corajoso. Porque um cristão que é forte, firme e corajoso, tudo o que empreenderá, ele prosperará. É palavra, é promessa de Deus. E você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, você que está onde quer que seja, acolha e receba em Deus esta verdade de fé e a bênção de um Deus tão presente e que se faz tão próximo de nós. E quando nos encontramos na casa do Senhor, o Salmo 122, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do... Você está nesta alegria? Você está trilhando os caminhos do Senhor? E o que Ele veio nos apresentar é exatamente a esperança de uma presença e de uma alegria para com Ele. O Evangelho de hoje diz: venha participar desta alegria. Quem é fiel, quem é bom, vai participar da alegria do Senhor. Mas vamos fazer uma pequena rememoração de domingo passado. Qual era o texto, qual era o Evangelho que nos apresentava? E nos colocar 3 pontos fundamentais para a nossa participação em Deus, para a nossa alegria hoje. Domingo passado, falava das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, e que entrou para participar do grande banquete da festa do noivo, mas 5 prudentes chegaram à presença do noivo e acompanharam com as velas ou com as lamparinas, porque tiveram óleo reservado. O óleo e a lamparina são justamente a sua vigilância, a sua bondade, a sua presteza, é a sua caridade, a sua fé. Como é que ela anda? Você esmorece ou você se torna homens de fé que resiste, que ultrapassa os limites, que enfrenta as dificuldades? As outras 5, simplesmente, elas não tiveram a perseverança e a vigilância. Aconteceu de ficar fora. Mas recordem domingo passado, aí eu quero lembrar a frase que o noivo ou o Senhor disse para aquelas 5 imprudentes. E hoje a frase que nos toca é muito semelhante ou parecida. O Senhor estava lá atrás, já tinha entrado, e as noivas chegaram assim que disseram: Senhor, abre a porta. O que é que foi que dito lá atrás? Não vos conheço. Não vos conheço. Hoje, qual é a última, uma das frases muito pesadas que hoje o mestre vai dizer para nós? Servo. Olha só. Servo, cadê tu? Servo inútil. Vamos entender por que essa inutilidade. Agora os 3 pontos para nós participarmos da alegria do Senhor. Não quer dizer que você vai ficar fora porque deu 5 talentos, deu 2 e ele deu 1. Não é por isso. Mas entender que ele dá conforme a capacidade de cada um. Primeiro, entendamos uma coisa muito importante. Nós não somos tábulas rasas. Deus derrama em nós talentos e dons, habilidades. Deus já colocou dentro da nossa própria existência, como ser dele, vontade, liberdade, capacidade, decisão, força. Nós não somos produto de uma construção social. Tudo é cultural. Não. Você, eu, já nascemos com uma propensão de habilidades, de dons, de graça. Hoje aqui está a Camila, ela vai trazer para nós uma coisa muito bonita, a canção do filme A Força da Amizade. Nós temos naturalmente inclinações para potencializá-las, para poder otimizá-las. É Deus que lhe confia. Aí entra uma coisa aqui importante. O patrão, veja como é a parábola do reino dos céus.
O patrão viajou para o estrangeiro e entregou, chamou os servos e deu a cada um talentos. Primeiro deu 5, outro deu 2 e o outro deu quanto? 1. Mas deu. Aí diz o texto que, padre, deu conforme, veja, viajou seus empregados, a um deu 5, deu outro, deu, de acordo ou conforme a sua capacidade. Em seguida viajou. Ele não fez diferenças no tipo de qualidade. Aqui não está importando se foi 5, se foi 2. Todos os que produziram, o Senhor disse: venha participar da minha alegria. Ponto. Aqui encontra algo também, depois de entender que somos de Deus, trazendo dons, fortaleza. Aí o segundo passo: nós somos responsáveis por estes dons, ou por este dom. Responsabilidade. Não delegue a ninguém. Você, enquanto aquele que é de Deus, recebido com uma oferta, apresentado e que não é seu, você vai devolver, tem responsabilidade de multiplicar. Tem o dever moral, religioso, humano. A frase que eu ouvi e eu gosto muito: quando é que nós não crescemos ou produzimos? Se uma ostra for feliz, ela não produz pérola, Rosimeire. Para que uma pérola possa produzir, a ostra precisa que um grãozinho entre dentro dela, e ela começa a sofrer, ela começa a, sabe, com revidar de forma positiva, a adaptar-se, a reformular situações de dor, e cresce, e forma uma pérola. Nós temos inúmeras oportunidades para fazer de nós melhores. Viu, Vitor? Nós temos que ser hoje melhor do que fomos ontem, viu, Analina? Esse é um princípio humano da nosso dever como cristão, como ser humano. A matemática de Jesus é de promessas, de bênção, sempre em adição e multiplicação. Não queira dividir, não queira subtrair. Mas para isso precisa de um comportamento. Um comportamento de atuação, de atividade, de proatividade. Não pare, não tenha medo, enfrente as situações. Estava hoje passando o Instagram e aí achei um vídeo muito interessante. Eu vou colocar para vocês do ator e acho que governador lá dos Estados Unidos, um das cidades, que é Schwarzenegger. Ele falando sobre uma verdade de você jamais permanecer numa vitimização, mas de um enfrentamento. A teologia cristã, eu já tenho dito várias vezes, ela se resume a uma ação de superação e criatividade, viu, Mério? Vou nem dizer que é Joaquim, porque senão ele vai ficar não saber quem é. Nós tendemos a um crescimento, e para crescer você precisa superar as adversidades. E você tem de Deus os dons, os talentos. Ele dá a cada um de nós conforme ou de acordo com as capacidades. Qual foi o comportamento daquele homem que recebeu 5 talentos e foi 2? Primeiro, ele saiu. Olhe só. 2 lucrou 2. Cadê? Trabalhou. Está aqui. Saiu para trabalhar. Saiu para trabalhar. Não ficou encostado, esperando que alguém fosse produzir para ele. Não teve nenhuma de dúvida ou ficou ainda se questionando. Recebeu dinheiro, recebeu os dons, recebeu habilidades, coloca a serviço, vai produzir. O Senhor criou o mundo em 7 dias, trabalhou até o 6º, no último descansou.
Quando Jesus falou para os seus discípulos: o meu Pai trabalha sempre e eu devo trabalhar. Contudo, aquele que é o encostador, aquele que quer viver sobre a sombra daqueles que produzem, os que estão os marajás, os que são medrosos, como se dissesse assim: tem uns que vão trabalhar para mim, para que fazer? Para que produzir? Não preciso, não preciso. Tem uns que têm 5 talentos, tem um que tem 2, vão produzir, vai construir, eu vou ficar quieto. Por isso que nunca dá certo o comunismo. Nunca. Porque um produz, o outro fica esperando. Aí depois, se aquele que produz vai ficar, eu não, ou está ali parando. Então, e quando eu produzo é para alguém que está se beneficiando. O Senhor nos coloca. Leia o Salmo 1, que é um dos belos salmos que eu mais admiro e eu gosto. Que Deus diz: quem medita na palavra do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada à beira do riacho. No seu tempo dará o fruto oportuno. Leia João no capítulo 15. O meu Pai é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece na videira dá muito frutos. E o Pai honrará e ficará louvado por você que está produzindo. Então nossa vida tem que ser de melhoria cada dia, de sermos atuantes. E quando vier situações de que nos levem a ficar mais para baixo, ou ficar muito mais assim amedrontado, é nessa hora que você tem que se levantar e dizer: eu creio na promessa do Senhor, vou me levantar, vou me determinar, vou buscar criatividades, vou pedir os dons do Espírito Santo. Veja, o que fez com que este servo fosse inútil, qual exatamente aqui está a repreensão do mestre ou do patrão? Foi porque ele sabia como que o patrão ia se comportar. Tu és severo, tu és aquele que colhes onde não plantas, tu és um rigoroso, um homem. Eu foi medroso, comportamento de medo, acovardado. Aí veja, o abençoado teve a ideia de cavar. Pelo menos ele trabalhou nessa hora, né? Eu acho que ele pelo menos cavou, né? Ele fez algum esforço nessa hora. Ele cavou, enterrou, esperou o Senhor voltar. Olha que malandro. Ou eu não sei, Mary, porque imagina se tivesse roubado, viu, esse tesouro lá, essa pérola, essa moeda de um talento. Enterrou, o povo procurava muito, saía procurando onde estava aqui um tesouro, aqui outro ali, aquela coisa do evangelho. Se tivesse roubado dessa criatura, olha que estúpido, que louco. O patrão, independente do que ele fez, piorava a situação ou não sei, mas quando ele chegou, disse: eu tive medo, tu és muito rigoroso, tudo. Aí a palavra de Jesus, do mestre: seu inútil, vou usar só essa palavra inútil, seu vagabundo, seu marajá, quer se encostar no trabalho dos outros, quer viver sempre na Bolsa Família, comece a produzir, viu, Tereza, não é? Não quer dizer que não receba o auxílio, mas não é para sempre. Tem que existir um tempo. Olha, certa vez a gente estava fazendo uma igreja, uma capelinha ali na comunidade, mas a gente suou e procurou uma pessoa para fazer esse trabalho e não encontramos na comunidade. Não encontrou. Teve que chamar de outro lugar um pedreiro, teve que chamar um servente, porque as pessoas: não vou trabalhar não, quero não. Quanto é o dia? 100. Quero não. Veja, gente, 2 problemas da situação que pode incorrer no nosso Brasil, na nossa cidade:
são pessoas preguiçosas e incompetentes ou ineficientes para viver na miséria. Não é não, Joaquim? Tem um grande... Olha, eu lembro que tem... Luiz Gonzaga disse uma coisa tão interessante. O nordestino, quando se dá uma esmola a ele, ou ele tende a ser duas coisas quando recebe muita esmola. Uma, ou ele vira preguiçoso ou vagabundo. Não quer trabalhar? Não, preguiçoso, vagabundo ou não, dependente de tudo. Preguiçoso, vagabundo e dependente. Viciado. Que fica na dependência tanto que é preguiçoso ou viciado. Porque o próprio nordestino é ser forte, trabalha, luta, vai atrás. O grande problema deste servo inútil, desculpa dizer, foi que ele simplesmente era mau. Servo inútil, mau e preguiçoso. Na gênese do ser humano, sabia que existem pessoas más. E como desconstruir isto? O Senhor disse: para fora. Pegue, leve bem para longe. Porque a gente não pode ficar com pessoas más, com pessoas preguiçosas. Afugente da sua vida, do seu trabalho. Pessoas medíocres, superficiais. Já diz Salomão nos Provérbios: se sua empresa, seu trabalho tiver uma pessoa preguiçosa, saiba que vai entrar na falência. Uma não, né? Pode ser que não, mas se tiver mais de uma é complicado, viu? Então, no fim, o que é que o Senhor nos fala hoje para nós? Venha ser proativo, cresça, devolva para Deus aquilo que também não é seu, sirva ao outro. Comece a pensar: eu preciso corresponder aos dons que o Senhor me entregou e eu vou trabalhar, eu vou ser bom, eu vou produzir e o Senhor vai cada dia mais lhe abençoar. Você crê? Crê mesmo? Com essa fé, quem crê, quem vai crescer na fé, diga eu. Eu vou crescer e serei abençoado todos os dias da minha vida. Pode cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu